Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 5 de maio. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Zaque caminha pela rua quando encontra Absalom e Nicolau. O clima é tenso. Nicolau comenta que Levi, novo pretendente de Dana, deu trabalho. Absalom o chama de linguarudo. Zaque perde a paciência e questiona até quando Absalom vai insistir em Dana, que já deixou claro que não quer nada com ele. Absalom rebate, mandando Zaque cuidar da própria vida. Nicolau sugere que dessa vez Dana possa se casar, já que Levi é firme, diferente de Absalom, que caiu. Zaque pede que parem com aquela discussão sem sentido. Nesse momento, ele nota um homem o seguindo discretamente. Zaque confronta o sujeito, que se apresenta como Tiloque. Ele diz que o conhece, filho de Shain, fabricante de armas. Afirma que teve boas relações com seu pai e que esteve presente no dia em que ele foi assassinado. Tiloque conta que testemunhou tudo no palácio, mas não viu o rosto do assassino, apenas ouviu sua voz. Ele encara Zaque e afirma com convicção: "Você estava lá naquela noite, não estava?" Zaque fica paralisado. Enquanto isso, Rabissares vai até a cela do prisioneiro Joaquim, que está em surto, destruindo o que pode. Rabissares entra com a espada e exige que ele se acalme. Joaquim, desesperado, implora para ser morto. Diz que prefere a morte ao sofrimento que vive há tanto tempo. Rabissares diz que o rei quer ele vivo. Joaquim ironiza, dizendo que quer prolongar a tortura. Questionado sobre sua fé, Joaquim evita o assunto, exausto e sem esperanças. Rabissares menciona que até Nabucodonosor se curvou a Deus, sugerindo que a fé ainda pode mudar tudo. Mas Joaquim, cansado, parece já ter perdido a sua. Daniel observa o tempo preocupado. Naomi, Edissa, Shamiram, Abednego, Aspenais e Evil se aproximam. Daniel pergunta como está a situação, e Naomi diz que é crítica. Abalado, Daniel fecha os olhos. Naomi diz que só resta orar por Lia e o bebê. Daniel, emocionado, concorda. Edissa afirma que só Deus pode salvá-los agora. Abednego lembra que já superaram outras provações. Aspenais pede para orar com eles e diz reconhecer as bênçãos do Senhor. Daniel o abraça. Todos se unem em oração. Daniel agradece e Naomi, chorando, clama a Deus por ajuda no parto. Shamiram e Evil observam Daniel, firme na fé. No palácio, o rei conversa com a rainha, que diz que em seus braços ele ainda é o mesmo. O rei comenta as mudanças, e ela fala sobre o casamento de Nebuzaradã com a ex-sacerdotisa com apoio de Evil. O rei diz que estranhou, mas não desaprova. Ele elogia as netas e lamenta Evil não ter um filho herdeiro. A rainha lembra que Shamiram ainda é jovem. O rei declara que quer aproveitar mais o tempo com ela, pois 7 anos separados foi demais. Enquanto oram, Daniel diz a Deus que se chegou a hora de Lia partir, ele aceitará sem perder a fé. Chorando, Aspenais pede perdão e pergunta se ele tem coragem de deixá-la. Daniel responde que confia nos planos de Deus. Nesse momento, Mesaque chega. Todos se surpreendem. Daniel confirma que é ele mesmo. Abednego comenta que não sabia de sua vinda. Mesaque explica que estava por perto e, ao ter um problema com a carroça, resolveu ir ao palácio. Abednego diz que foi Deus quem o enviou. Evil concorda, sua chegada não poderia ter sido em melhor hora. Daniel diz que precisam dos conhecimentos dele em cura. Mesaque pergunta quem está doente. Shamiram informa que é Lia em trabalho de parto, correndo risco com o bebê. Edissa diz que a parteira já tentou tudo, só ele pode ajudar. Mesaque vai até ela. Zadok diz que Joana ficou para ajudar e que Malca deve estar sofrendo com mais uma perda. Joana chega e informa que Malca está fraca, mas fora de perigo por enquanto. Ela explica que a tristeza é o que está consumindo Malca. Zadok nota a falta de apoio da família. Ravina sugere que ofereçam amizade e Joana diz que enquanto Malca depender do amor de um filho, continuará afundando em dor. Zelfa pergunta por um médico. Zaque diz que ninguém quis ir àquela hora. Zelfa revela que Malca tentou tirar a própria vida. Zaque, chocado, ouve que ela sofre não só pelas perdas, mas também pelo desprezo dele. Zelfa fala que todos sabem que ele ainda ama Joana e que isso machuca Malca. Ela pede que ele mude sua atitude e a trate com respeito e amor, ou será o responsável se algo pior acontecer. Zaque entra no quarto e vê Malca dormindo. Ele fica ali, olhando-a por um momento, e com o coração apertado tenta fazer um carinho nela. Pede perdão por tudo e a beija, sentindo o peso das palavras não ditas. Ela o abraça suavemente, demonstrando que, apesar da dor, ainda o ama. Enquanto isso, Mesaque se aproxima de Daniel e, com seriedade, pergunta se ele compreende bem a gravidade da situação. Ele explica que o procedimento é arriscado e pergunta se Daniel autoriza que ele tente salvar Lia.
Daniel, com confiança em Deus e na habilidade de Mesaque, diz que está disposto a seguir em frente. Evil, ao ouvir, pede a Daniel que se mantenha calmo, garantindo que tudo vai dar certo. A rainha de Judá, aliviada por Mesaque ter chegado, Mesaque pergunta quanto tempo Lia está em trabalho de parto. A parteira explica que ainda era dia, mas o bebê está em posição errada e ela não conseguiu virar a criança. Mesaque, com calma, pede que Lia tenha fé e confie nele. Ele garante que com sua ajuda, tudo dará certo. Aspenais, ao ouvir sobre a situação, afirma que se alguém no mundo pode ajudar, esse alguém é Mesaque. Daniel, com gratidão, reconhece que ele foi enviado por Deus para essa missão e que será ele quem salvará Lia e seu bebê. Mesaque, com panos limpos, pede ajuda das mulheres para preparar o que é necessário. A rainha, preocupada, pergunta se ele tem certeza do que vai fazer. Mesaque responde que essa é a única chance para salvar Lia, que já está desmaiada. No meio da noite, Zaque acorda. Ele levanta, vai até a sala e vê um homem de costas. Ele pergunta, confuso, quem está ali. Quando o homem se vira, Zaque quase não consegue acreditar. É Shain, seu pai, que ele pensava estar morto. Shah, rindo, diz que está vivo e que viverá para sempre. Zaque, chorando, acorda assustado, percebendo que tudo não passou de um sonho. Joana pergunta a Gadize como está. Gadize finge estar bem, mas revela temer que Matias esteja passando por algo grave. Joana a abraça, diz que ela é forte e que a família estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Mesaque aquece a faca com firmeza enquanto a rainha de Judá prepara uma mistura de ervas para ajudar Lia a suportar a dor. Ele pede que coloquem um pano na boca dela para abafar os gritos. Naomi se aproxima e com carinho pede que Lia seja forte e corajosa. A rainha, aflita, pergunta se ele realmente vai fazer aquilo. Mesaque confirma com seriedade, é a única chance de salvar mãe e filho. Lia resiste com todas as forças, mesmo gemendo de dor. A tensão é grande, mas todos confiam na habilidade de Mesaque. O dia amanhece. Lia, agora mais tranquila, segura o filho nos braços com um sorriso de alívio e felicidade. Daniel está adormecido por perto. Mesaque chega para ver como ela está. Lia diz que se sente no paraíso com o bebê no colo e mal se lembra da dor da cirurgia feita pelo amigo. Mesaque sorri e diz que, embora ela tenha esquecido, a rainha de Judá jamais esquecerá o que viu. Mais tarde, a rainha de Judá comenta, ainda abalada, que desmaiou durante o parto. Uma rainha não está acostumada com cenas tão fortes. Edice elogia Mesaque pela coragem e habilidade impressionante. A rainha concorda e diz que, após retirar a criança, ele ainda reconstruiu o ventre de Lia com tanta perfeição que até Dalila sentiria inveja. Ebed pergunta se Lia sentiu dor. A rainha responde que o preparado era tão forte que derrubaria até um elefante. Edissa conclui, Lia é uma guerreira que venceu a morte com bravura. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!